Veneza, uma cidade flutuante. Um lugar belo e romântico que todos os anos atrai milhões de visitantes. A poucos passos das rotas turísticas mais famosas, encontra-se uma Veneza muito diferente, habitada por criaturas fascinantes. Este documentário explora a Veneza que poucas pessoas conhecem, uma cidade com uma vida dupla surpreendente. Nesse mundo aquático, há lugares secretos e criaturas selvagens de que a maioria dos visitantes não se apercebe. Nos céus, nas praias e nos canais vivem os verdadeiros venezianos, em cada recanto escondido da cidade e da lagoa. A Veneza selvagem é a sua casa. A cidade de Veneza foi construída na areia, numa lagoa entre o mar e a terra. Formada por sedimentos fluviais, o homem acabou por torná-la um ecossistema tão frágil como o vidro de Murano. Cobrindo uma área de 550 km², é um dos maiores pantanais no Mediterrâneo. Os flamingos acabaram de chegar a estas águas venezianas. Atravessaram o Mediterrâneo desde o norte da África até a região de Camarga, em França, continuando até a Sardenha, a Toscana, agora Veneza. Alimentam-se de matérias vegetal e pequenos animais que encontram no lodo da lagoa. Sob a sombra de Veneza, a lagoa é o habitat de flamingos mais a norte na Europa. Agora estão aqui, mas em poucas semanas migrarão outra vez, à procura de terrenos mais ricos. A partida pode parecer desastrada, mas uma vez no ar, o seu voo é gracioso e elegante. Em breve voltarão para a segurança desta lagoa, situada entre o mar, a cidade e os Alpes. Os cumes ao longe ajudarão a formar a lagoa. Os riachos das montanhas arrastarão os sedimentos rochosos para o mar para criar este habitat. Há mais aves da lagoa prontas para partir. Os piuriltos, pequenas aves pernaltas, alimentaram-se bem no lodo. Descansam nos pilares de madeira que sustentam toda a cidade de Veneza. É primavera, altura de partirem para as zonas de nidificação mais a norte. Mas os corvos marinhos não ficarão sozinhos este verão. À medida que os piuritos partem, chegam outros bandos. Uma vista aérea revela toda a beleza da lagoa. Um labirinto de ilhas desertas, canais e bancos de areia lodosos.
Estes terrenos pantanosos são conhecidos como barene. Para sobreviverem aqui, as plantas têm de gostar de água salgada e de enchentes. Artérias naturais, chamadas Gebe, serpenteiam pelas paisagens salobras, mantendo a lagoa viva. As mesmas águas atravessam a cidade. Os ribeiros ondeantes entre as ilhas tornaram-se os mágicos canais de Veneza. Esta é a cidade das pontes. Os turistas ficam fascinados com o romantismo dos canais e a arquitetura antiga, e não se apercebem de elementos mais pequenos e selvagens à sua volta. Estes mexilhões são nativos de Veneza e agora na primavera estão a reproduzir-se. Os machos libertam o esperma na água e cada fêmea produz até 10 milhões de ovos. A maioria das larvas são comidas por outros habitantes dos canais, mas cerca de 10 mil jovens moluscos irão sobreviver. As condições são ideais para os mexilhões. Formam uma cobertura tão densa nas vigas e nas paredes que a cidade poderia ser construída sobre uma base de mexilhões. À saída da cidade, também há colônias de aves a procriar, mas um dos riscos da nidificação urbana são as perturbações constantes. As andorinhas do Maranhão regressam para junto dos seus ovos e facilmente encontram as suas escavações em forma de ninho no meio da colônia. Os seus primos, os garajaus comuns, depositam os ovos diretamente na areia. Se forem incomodados, têm pouco tempo para chocar os ovos. A areia não os manterá quentes por muito tempo. Expostos desta forma, podem tornar-se um alvo fácil para os predadores. Um ostraceiro fez o seu ninho mesmo ao lado de uma andorinha do Maranhão. Os garajaus comuns mantêm-se juntos. Isso significa mais olhos em terra e no ar para detectar perigo. Porém, fazer ninho no solo é sempre arriscado. As raposas são os maiores predadores por estas bandas, mas são fáceis de identificar a partir do ar. Estas aves deixam bem claro que não são bem-vindas perto dos seus ninhos. As raposas preferem não molhar as patas. Caçar nestas zonas pantanosas é uma tarefa frustrante. O grande salto perturbou outra ave que estava no seu ninho.
Agora só é preciso seguir o cheiro. Um lanchinho muito bem-vindo. Mesmo por detrás das dunas fica a agitação da colônia. Nesta vizinhança heterogênea, um alfaiate choca os seus ovos junto dos garajaus comuns. Com os ninhos tão próximos, podem surgir conflitos territoriais com os garajaus. Mas o alfaiate mantém a sua posição. Os venezianos também são os seus vizinhos. Quase 60 mil pessoas vivem no centro histórico da cidade. É o momento da siesta. Os venezianos mais prudentes evitam o sol. As ratazanas não são populares por aqui, mas a subida do nível das águas obriga-as a exporem-se cada vez mais. Tem uma reputação de criaturas nojentas, mas na verdade a sua higiene pessoal é impecável. Costumam ser as ruas de Veneza a precisar de uma limpeza. Comer pode ser uma questão de espera nessa cidade. O Grande Canal é o maior canal de Veneza, dividindo a cidade em duas partes. Segue o curso do antigo rio Brenta, que desce desde os Alpes até a lagoa. Permite uma viagem pela história da arquitetura, começando no século XIII. As margens do Grande Canal guardam outras surpresas, como o Jardim de Rosas do Palácio Malipiero. Entre os edifícios há um paraíso escondido. Agora, propriedade de uma condessa dos tempos modernos. Foi restaurado em toda sua glória, nenhum detalhe foi deixado ao acaso. Com luxo de seu espaço, uma cidade em que qualquer metro quadrado é explorado ao máximo para obter lucro. É também um santuário para vários pequenos animais. Todos os dias, mais de 500 mil turistas visitam Veneza. À medida que o sol se põe, a cidade começa a ficar vazia. Veneza pertence aos venezianos selvagens. As ratazanas preferem procurar comida com o ar frio da noite. Mas não estão sozinhos.
As martas também têm fome e as ratazanas estão na sua ementa. As martas são bem-vindas na cidade, pois são caçadoras natas de ratazanas. Ágeis e com um olfato apurado, conseguem encontrar qualquer ratazana. Mas também elas correm perigo. Ironicamente, com o aumento da população de ratazanas, muitas martas morrem com o veneno para ratazanas. A ratazana ganhou o dia e a marta tem de se contentar com uma sobremesa. Não é um grande sacrifício, uma vez que as martas são onívoras. Tanto carne como vegetais fazem parte da sua ementa. Por vezes, uma refeição vegetariana é mesmo a opção mais fácil. Enquanto a ratazana se prepara para dormir, a cidade de Veneza começa a acordar. Os recém-casados aproveitam uma praça de São Marcos vazia e iluminada. Com o nascer do sol, vêm-se os primeiros trabalhadores. As bancas flutuantes de vegetais são as primeiras a abrir. Em breve, estes canais silenciosos voltarão a ficar movimentados. No século XVIII, mais de 8.000 gôndolas navegavam pelos canais de Veneza. Agora, apenas restam 400. A vida em Veneza pode estar a mudar com os tempos. Mas há uma coisa que nunca muda e que dita os ritmos diários da cidade e da lagoa. 2 vezes por dia, a maré sobe e desce, à medida que a água do mar entra e sai da lagoa. O nível da água varia até 60 centímetros. Lagos resplandecentes dão lugares a áreas pantanosas, voltando horas depois. Nesta zona protegida, a caça é proibida. Um guincho desfruta da tranquilidade. A salinidade da água muda com as marés, pelo que vivem aqui animais de água salgada e de água doce, tais como uma garça branca pequena ou um coipu. Algumas aves vivem aqui o ano inteiro, outras chegam todos os anos para nidificar. Os coloridos abelharucos são visitantes de verão. Cada casal deposita os seus ovos num túnel com até 2 metros que escavam nos macios bancos de argila, protegidos dos predadores e das mudanças das marés. O recuo do nível da água revela uma surpresa. Ilhas peculiares que parecem labirintos intricados. Na verdade, são zonas pesqueiras nas margens da lagoa, conhecida como Vale de Pesca. São trabalhadores pelas mesmas famílias há várias gerações, usando um método simples, mas engenhoso. Baixam as redes até as comportas que atravessam os canais.
primavera, as comportas impedem a passagem dos peixes jovens que se deslocam até a lagoa para se alimentar. Os pescadores levantam as redes e apanham os pequenos peixes aos milhares. É fácil apanhá-los, mas estes peixes não são para comer. Os pescadores transferem-nos para outro lado das barras, encurralando-os nos canais. Aqui são mantidos sob condições perfeitas até terem tamanhos suficientes para serem pescados. No outono, quando os peixes tentam voltar para o mar, voltam a ser apanhados. Desta vez, não vão escapar. Os guarda-rios usam uma técnica mais teatral. Apanham até 20 peixes por dia, mas precisam de ainda mais se estiverem em ninhos com crias famintas. Requer uma grande habilidade, mas também violenta. Uma forte pancada na cabeça deixa o peixe atordoado. Quando este deixa de se contorcer, o guarda-rios pode virá-lo sem medo de que ele escape. As escamas e as barbatanas do peixe têm de estar alinhadas. Agora está pronto a ser engolido. Estas águas salobras e pouco profundas nas margens da lagoa são a zona de caça perfeita para os guarda-rios. Mas nem todos os mergulhos têm êxito. Podem apanhar os peixes no ar, mas 95% das capturas dos guarda-rios têm de ser feitas debaixo da água. Na época de reprodução, um casal de guarda-rios podem ter de alimentar até 7 crias. Por isso, pescar é um trabalho a tempo inteiro. Parece que este peixe vai direto para o ninho. O corvo marinho tem uma vida mais fácil. Tal como a garça branca pequena, alguns nem sequer molham as pernas a caçar. Há imensos peixes na lagoa, mas não se encontra só nas zonas pantanosas. Estas águas atravessam a cidade. Há peixes para apanhar nos canais. Nos cais, sob a agitação das famosas vaporetes ou táxi aquático, a vida selvagem floresce. A garça branca pequena também pesca aqui, em águas mais profundas e turbulentas. Torna-se tudo ainda mais desafiante quando há grandes navios por perto.
Este arranha-céu do mar provoca uma grande agitação nas águas. A sua presença na cidade é bastante discutida. É difícil estar apoiado numa base instável e ficar de olho num alvo em movimento. Mas a persistência e a paciência dão frutos, ou melhor, dão peixes. O cruzeiro está demasiado perto agora. Esta técnica requer demasiado esforço. Está na hora de caçar numa área mais tranquila. Três enseadas estreitas ligam a lagoa ao mar. São conhecidas como bote, a palavra italiana para boca. Na primavera, os peixes viajam até a lagoa porque tem poucas profundidades, é quente e rica em alimento. No outono, voltam para o mar Adriático. Os pescadores da lagoa conhecem os ritmos do mar. Mas houve um fenômeno que permaneceu um mistério há vários anos. Quando atiravam as redes para os bancos de pesca, estas eram feitas em pedaços. Os pescadores acreditavam que espíritos aquáticos apanhavam as redes e chamaram aquela zona de Teknue, ou garra. Na verdade, tratava-se de um recife muito recortado, um paraíso subaquático inesperado e mágico. Estas formações rochosas naturais únicas são semelhantes aos recifes de corais. São o lar de todo tipo de criaturas extraordinárias. Ofiuros ou analídeos marinhos, esta área inestimável é agora protegida. É proibido pescar e a prática de mergulho é controlada. Até a apanha de iguarias como estes canastrelli é interdita. A cidade de Veneza é afortunada em ter preciosos bancos de pesca à sua porta. A pesca é sazonal e na primavera os peixes são pequenos. Mas os pescadores pescam sempre, desde que haja algum comprador. Só o tempo os consegue impedir. A cidade e o Pantanal ficam à mercê dos elementos. Uma tempestade dirige-se para a lagoa. Quando nuvens carregadas de chuva se formam nas encostas do sul dos Alpes e ventos quentes do sul agitam o mar, a água é empurrada para a lagoa, inundando a cidade e deixando o Pantanal submerso. Esta maré alta extrema é conhecida como água alta e pode ser devastadora para as aves que nidificam no solo. Felizmente, é um evento raro na primavera. É mais comum no outono. As tempestades desaparecem tão depressa como surgem e os famosos raios de sol de Veneza voltam a banhar a cidade. No
No início do verão, Veneza está cheio de turismo. A Ponte dos Suspiros é uma atração popular, mas poucos se apercebem de que a autêntica vida veneziana acontece a poucos passos dali. No Jardim, um parque da cidade espaçoso e tranquilo, há alguns habitantes admiráveis. Esta criatura que aprecia pré-histórica é um amoroso sapo verde, à procura de um parceiro. Afinal, esta é a cidade do amor? Mas, para um sapo, nem sempre é fácil encontrar um parceiro numa cidade. Até um parque sossegado está cheio de perigos e transtornos. Uma das vantagens é que poucos dos visitantes do parque notam a presença do sapo, já que este se funde tão bem com a paisagem. Já outro dos visitantes da cidade dá bastante mais nas vistas. É um forte contraste com os edifícios antigos que vem admirar. É um perigo para esta frágil cidade. O sapo acaba por encontrar um lugar mais isolado junto à água. Uma luz suave e chafariz agradável. O lugar perfeito para acasalar. Veneza está cheio de locais secretos escondidos das principais rotas turísticas. Uma oficina de gôndolas tradicional fica entre os bairros Zateri e Dorsoduro. Os artesãos arranjam os barcos na serenidade das águas isoladas. A tranquilidade também atrai alguns animais de aspecto exótico. As osgas não são autóctones de Veneza, mas adaptaram-se bem aqui. De dia tomam banhos de sol nas pedras quentes. Esperam pelo anoitecer, quando aparecem os insetos que comem. Sob a luz dourada, as aves que predam as osgas instalam-se para passar a noite. As andorinhas do mar voltam para a segurança da colônia, enquanto outras aves desfrutam de um último banho. O anoitecer traz sempre uma certa paz à cidade. O grande canal está bastante calmo, a altura perfeita para as osgas. As osgas desenvolveram patas adaptadas que a tornam excelentes trepadoras e veem bem no escuro. Os seus dedos estão cobertos por milhões de minúsculas dobras. Com uma ótima aderência, conseguem subir até as superfícies mais suaves, mesmo em vidro. Agora, a cidade está vazia. O grande canal está deserto. A dinâmica da noite passou para os bares e restaurantes. Quando os turistas já estão bem aconchegados nas suas camas, Veneza é como uma cidade fantasma. Ou quase.
Uma ratazana arriscou sair para aproveitar alguns restos. Tem que ter cuidado para não se tornar ela a refeição. Com as corujas à espreita. Uma pequena coruja é atraída por luzes brilhantes. Não há aqui nada além de fruta, nada que interesse a uma coruja. Esta visita ao domicílio não valeu a pena. Está na hora de ir embora. A ratazana teve sorte e voltará para casa esta noite. Os corvos marinhos desfrutam do sol matinal. As andorinhas do mar começam a pescar cedo. A colônia torna-se um lugar cheio de movimento. As primeiras crias nasceram, exaustas do esforço para se libertarem do ovo. À sua volta, a colônia tornou-se um restaurante italiano movimentado. À medida que os adultos entregam a comida com grande algazarra, as crias na areia quase passam despercebidas, mas os seus pedidos por alimento são um som novo e persistente na areia. Os seus apelos são repetidos pelos adultos, que não fazem mais nada senão alimentar as crias exigentes. Se este alfaiate parece confuso, talvez seja porque a raposa lhe roubou os ovos. O tempo está quente e úmido e a lagoa está no seu máximo esplendor. A lavanda do mar floresce por todo lado, enfeitando as ilhas com um vasto tapete violeta. No calor sufocante é difícil encontrar sombras naturais. Mas as lavandas do mar é resistente e sobrevive ao sol e à água salgada. Os meses quentes de verão são os mais calmos para os pescadores. Aproveitam este tempo para remendarem as suas redes. Trabalham e dormem aqui, com vistas impressionantes da vida selvagem em redor. Um especialista é o pequeno mussaranho de água. É uma refeição que esta garça faminta deveria evitar. Tem uma defesa secreta, saliva venenosa, produzida por glândulas debaixo da língua. Uma mordida mata um animal do tamanho de um rato. Um cano velho é uma boa toca, com uma saída prática para a água. O mussaranho de água está adaptado ao seu habitat. A membrana interdigital ajuda a mergulhar, nadar e caçar debaixo da água. Insetos, caranguejos, peixes e até sapos, todos fazem parte da sua ementa. Estão sempre a comer, pois consomem bastante energia.
Este caramujo daria uma deliciosa refeição, mas escondeu-se dentro da sua concha. O mussaranho sustém a respiração por pouco tempo. Após cerca de 45 segundos, tem de vir à superfície para respirar. De forma imprudente, o caracol começou a sair da sua concha. Um erro fatal. Não tem como escapar do mussaranho. Cerca de 8% da superfície da lagoa consiste em ilhas. Costumavam viver 20.000 pessoas em Torcello. Agora apenas resta uma torre da catedral. A ilha de Burano é conhecida pelos seus edifícios coloridos. Em São Francisco del Deserto há um mosteiro franciscano. A ilha de Madonna del Monte está a ser engolida pela lagoa, mas as ruínas do seu mosteiro ainda se mantêm imponentes. Lugares encantados como este são o refúgio ideal para animais selvagens. O antigo mosteiro da ilha tem novos habitantes. As ruínas são os lugares perfeitos para os peneireiros fazerem seu ninho. As criaturas esfomeadas são quase tão grandes como os adultos e estão quase prontas para voar. Alimentar esta ninhada é um trabalho a tempo inteiro para os progenitores. Por fim, a curiosidade leva a melhor das jovens aves que começam a sair do seu esconderijo. O primeiro explorador é logo seguido pelo seu irmão. Cautelosos, esperam no rebordo enquanto um dos adultos os observa de longe. A progenitora volta com comida e os jovens peneireiros atropelam-se para chegar à frente da fila. A cria mais perspicaz e ruidosa é alimentada primeiro. Em breve, a distribuição de comida irá acabar. Está quase na altura das deixarem o ninho e de se desenrascarem sozinhas. Nem toda a lagoa é assim tão sossegada. A ilha de Lido, com hotéis de luxo, é a zona de eleição dos banhistas. Mas mesmo aqui é possível encontrar beleza selvagem e tranquilidade.
No Tenue, o Recife de Veneza, vive-se um dos espetáculos mais deslumbrantes da natureza: a dança de acasalamento das lulas. A dupla move-se como nadadores sincronizados, à medida que as ondas coloridas atravessam seu corpo. É como uma versão subaquática do Carnaval de Veneza, repleta de máscaras e disfarces. Os caranguejos decoradores alteram a sua forma, prendendo esponjas e algas ao seu corpo. Estes disfarces bizarros são uma excelente camuflagem. Os caranguejos passam pelos seus vizinhos e predadores como rochas vivas do fundo do mar. A colônia de andorinhas do mar, à saída da cidade, vai de vento em polpa. As crias têm se alimentado bem e são fortes e saudáveis. Andam juntos como numa creche, com 2 adultos a tomarem conta delas. A lição de hoje é de instrução ao voo, mas a demonstração da professora termina num instante. As crias batem as asas para exercitarem os seus músculos cada vez mais fortes, mas ainda não estão prontas para o voo. Em breve estarão a voar tão bem como os progenitores. Os jovens peneireiros também se preparam para levantar voo. Ganham coragem para dar o salto e lançam-se no ar. Saltar de um lugar alto facilita os primeiros voos. No ar, estão na sua zona de conforto e pode planar e voltar em segurança. Estes primeiros voos marcam o fim da existência dos progenitores. Agora devem encontrar o seu próprio território. Um dos peneireiros foi para a ilha vizinha de Burano. Não é isolada como seu ninho, mas tem tudo aquilo de que um peneireiro precisa. Tal como as ruínas, as paredes coloridas oferecem proteção. Estas aves são bem-vindas aqui e as pessoas parecem contentes por terem um peneireiro a zelar por elas. O outono chegou e o Pantanal volta a mudar de cor. Uma planta chamada salicórnia é a responsável por este tom rosa. Desenvolve-se nos pântanos de água salgada. As primeiras brumas de outono assinalam o fim do verão. Os dias úmidos e de sol dão lugar a tonalidades mais cinzentas e frias. O céu e o mar parecem fundir-se.
Em setembro, o mar costuma estar sereno, mas a partir do equinócio de outono surgem as marés altas e, por vezes, Veneza sofre inundações. Por agora, a água está calma e brilha como mercúrio líquido. Quando as temperaturas descem, as praias tornam-se demasiado frias para os turistas. São retomadas pelos animais mais bem preparados para lidar com o frio. Uma raposa faminta fareja a praia à procura de comida. As raposas têm um ótimo faro e veem bem na penumbra. Esta raposa detecta um cheiro peculiar de alguma coisa deliciosa. Mas onde a sua refeição se esconde é um mistério. Os caranguejos atravessam a praia, deixando vários rastros, e a raposa está bastante confusa. Por fim, segue o seu faro e depara-se com um caranguejo. É uma batalha desigual. Mas o caranguejo está em vantagem em termos de armadura e armamento. Esta refeição dá demasiado trabalho. Deve haver presas mais fáceis. O caranguejo, atúrdido, mas vitorioso, afasta-se para um lugar mais isolado. Outros caranguejos se reúnem na costa, de frente para o mar. Mas, do outro lado das águas, os habitantes de Veneza passam por um momento menos agradável. As águas da lagoa estão a entrar na cidade. As marés de outono são cada vez mais altas e a água infiltra-se por qualquer fenda nas pedras. A ameaça da água alta, a maré alta extrema, aumenta cada dia que passa. A subida das marés, juntamente com os ventos siroco, dá origem a este acontecimento extremo, com a chuva a complicar mais as coisas. Grande parte da cidade fica pouco acima do nível do mar, pelo que não há muito a fazer para parar as inundações. Isto pode parecer uma piscina, mas na verdade é a Praça de São Marcos. Felizmente, isso só dura algumas horas. Um suave nevoeiro de inverno cobre a paisagem como um lençol e encerra o ano para Veneza e para sua magnífica lagoa. Os visitantes ficam encantados com o que vêem, mas muitos perdem as maravilhas mais fascinantes, o lado selvagem de Veneza. A cidade agora está vazia, mas a época de visita na lagoa nunca termina. Enquanto uma criatura parte, outra toma o seu lugar. Veneza pode estar a dormir, mas a sua lagoa está sempre cheia de vida.